Olá pessoal, estamos retomando nossos estudos de Gênesis e vamos continuar então dando seguimento, Gênesis 29, vamos finalizar esse capítulo e nós vamos dar uma olhadinha em algumas nuances desse relacionamento entre Jacó e com as suas duas mulheres, né? Só uma ressalva, nós já vimos que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus não intentou que o homem casasse com duas mulheres, mas essa é uma prática comum naquela época, tá? E a gente percebe, na verdade, que muitos, inclusive heróis da Bíblia, né, pessoas assim de uma fé incrível, de uma devoção incrível, eles tiveram duas esposas, ou mais até, né? Então, Davi, se a gente for olhar, mas isso não foi o que Deus pretendia, não. Eu creio assim, né, quando o Senhor coloca ali em Gênesis capítulo 2, no final ali, no 3 também, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, né, e irá junto com a sua esposa, os dois serão uma só carne. Eu entendo que ali há uma clara manifestação de que essa é a preferência que o Senhor deseja para todos nós. Mas vamos lá então, vamos dar seguimento, vamos, antes de mais nada também, orar, falar com o nosso Pai, pedindo que Ele abençoe esse momento poderosamente, porque o poder está com Ele, Ele é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e Ele é quem pode mudar, fazer, transformar, quebrantar, curar, salvar, batizar com seu Santo Espírito, trazer vida e alegria para cada um de nós. Vamos falar com Ele. Pai querido, muito obrigado porque a gente pode falar contigo, muito obrigado porque podemos saber que Tu és Rei, Deus e Senhor, que Tu és soberano, Tu estás além de tudo que nós possamos imaginar, Tu estás acima de todo e qualquer um, porque Tu não tens limites, Pai. Tu és o Criador de tudo que existe, que há, e se alguém tem poder para criar o universo, Ele tem muito mais poder ainda para guiar nossas vidas, transformar nossas vidas, conduzir a cada um de nós de uma maneira que realmente agrade a Ti, Senhor. E é o que nós buscamos, é o que nós queremos, Pai, agradar a Ti, Senhor. Com esses estudos que nós estamos fazendo de Gênesis, nós queremos demonstrar isso, Pai. Vem, manifesta a Tua presença, o Teu poder e dá-nos entendimento e clareza daquilo que na Tua palavra está escrito, Senhor. Para que não sejamos nós fazendo as nossas interpretações, mas Tu, Senhor, enviando o Teu Espírito Santo, nos ajudando a entender a Tua poderosa palavra. Ó Deus, nós clamamos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, convido vocês para que possamos abrir, então, lá em Gênesis, capítulo 29, e ali nós vamos ver, a partir do versículo 21, nós estamos vendo justamente, vimos no último encontro, que Jacó chega lá na terra dos seus parentes, né? Ele para no poço de Harã, e ali ele tem um encontro com Raquel, se apaixona por Raquel. Raquel vai para sua casa e avisa seu pai, e aí tem todo o desenrolar da coisa. Ele se apaixona muito, assim, perdidamente por Raquel, tanto que se dispõe a trabalhar 7 anos por ela, e é o que nós estamos agora vendo. Então, ele estava trabalhando 7 anos por Raquel, que era a filha mais nova, e nós temos que lembrar que havia um costume naquela época de não se dar em casamento filhas novas antes das filhas mais velhas. Então sempre teria que casar a mais velha para depois casar a mais nova. Bom, vamos lá. Versículo 21 diz o seguinte: E disse Jacó a Labão: Dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Ou seja, eu, né, more junto com ela, viva junto com ela, coabite junto com ela. Versículo 22, então, ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe-a, e entrou a ela, ou seja, coabitou com ela, teve relações com ela. E Labão deu a sua serva Zilpa por serva, e para Leia a sua filha. Então, além de Leia, né, Zilpa também veio junto nesse pacote que Jacó ganhou de Labão. E aconteceu que, pela manhã, ao ver que era Leia, e aí ele disse assim para Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita.
cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço de ainda outros 7 anos, então esses os servirás comigo. E Jacó foi assim e cumpriu a semana desta, no caso da Leia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha, ou seja, depois, né, de ter dado a semana da Leia. Já explicamos isso. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Também Bila, então, a serva de Raquel, veio junto no pacote. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia. E serviu com ele ainda outros 7 anos, ou seja, ele, Labão, né? Jacó serviu com Labão mais 7 anos pela sua mulher Raquel. Vendo, pois, o Senhor que Leia estava aborrecida, algumas traduções vão dizer preterida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Vamos dar só uma pequena pincelada em alguns deles. Depois de trabalhar duramente por 7 anos, Jacó foi enganado, né, e casou-se com Lia, ou Leia, tanto faz. Algumas traduções falam Lia, outras Leia. Aqui nós temos o quê? O enganador, Jacó, sendo enganado. E Labão se aproveitou de uma prática comum naquela época. Por isso que nós podemos entender o que aconteceu ali. De repente, claro, o álcool, as bebidas, né, pode ser que tenham contribuído para que ele não pudesse ver com clareza com quem estava casando, mas naquela época, na noite das núpcias, era comum de a noiva ser trazida vendada, com os olhos vendados, né, com o rosto, com uma faixa no rosto, para o seu marido. E assim e lembraram também que as noites eram muito escuras, não tinha uma visibilidade muito boa, então tudo contribuiu para que ele, naquele momento, né, ele realmente fosse enganado. E aí depois das festividades, depois no dia seguinte, ele questiona Labão, mas o que aconteceu? Que negócio é esse? Como é que me fazes isso? Aí ele coloca essa questão dos costumes da época. Na época não se fazia de maneira casando a mais nova antes da primogênita. E esse é um costume que ficou durante muitos séculos e séculos até os dias de hoje. Em alguns lugares a gente vê isso acontecendo ainda. Bom, depois de cumprir os dias de Lia, a festa nupcial naquela época durava algo em torno de 7 dias, segundo os estudiosos, né? Então, depois disso, Jacó também se casa com Raquel, a irmã mais moça, e pelo pagamento de mais 7 anos. Então, dá para dizer que Jacó trabalhou 14 anos pela sua amada. É um amor importante e grande, né? Se a gente for considerar, porque são 14 anos. E ali ele mostra o quanto amava. E aí então ele teve 2 esposas. Na verdade, as 2 estavam em posição de igualdade. Porém, o amor dele por Raquel era muito grande. E era notório que, afinal de contas, Lia deveria sofrer muito, sabendo que o seu marido não a amava, pelo menos não amava como amava Raquel. Talvez tivesse respeito por ela, né? Mas a Lia, ela tinha esperança de que algum dia, algum momento, o coração de Jacó se voltasse para ela. Aqui nós temos algumas coisas importantes que a gente pode aprender. Aqui nós vemos o quê? Pessoas com seus defeitos, com suas falhas. A Bíblia nos mostra que os servos do Senhor, os profetas, né, eles tiveram seus problemas e suas falhas, e nem por isso essas falhas foram escondidas. Muito pelo contrário, elas foram colocadas para que a gente pudesse entender que nós, nas nossas falhas, nós também podemos sempre voltar para Deus. Nós podemos sempre retomar o nosso caminho em direção ao nosso Deus. Então, nós não precisamos assim ter medo de voltar, de retornar, de nos arrependermos. Muito pelo contrário. Se Jacó, que era Jacó, né, teve os seus problemas, suas falhas, e ele foi chamado de um dos pais do povo de Israel, tanto lá no Velho Testamento, em diversos lugares nós vamos encontrar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Deus do Velho Testamento, que é o mesmo Deus de hoje, lógico, mas esse Deus, ele se deixa chamar por o Deus de Jacó. Então hoje, muitas das vezes, né, eu vejo pessoas orando, não vou dizer que esteja errado, pelo contrário, eu também de vez em quando faço esse tipo de clamor ao Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque ele foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E estou clamando por esse Deus que se manifestou
no Velho Testamento que continua se manifestando nos dias de hoje. Então esse Deus também ele quer restaurar, ele quer curar, ele quer transformar. E ali nós vemos então Lia sendo preterida. Quando fala preterida, é um verbo em hebraico que indica menos afeição ou menos devoção. Não significa um ódio positivo. Vamos ler o que está escrito aqui agora, a partir do versículo 31, porque Deus ele atenta para o sofrimento da sua filha Lia. E vamos ver o que acontece então, né? Lá no versículo 31, que aliás nós já lemos, né? Vendo Deus, o Senhor, que Leia era aborrecida ou preterida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E aí então lá no versículo 32 diz assim: e concebeu Leia, ou Lia, tanto faz, e teve um filho e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Aí no versículo 33, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este e chamou o seu nome de Simeão. Versículo 34, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome de Levi. E concebeu outra vez e teve filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Aqui nós temos então Lia, ou Leia, né, tendo diversos filhos. Deus atenta para o sofrimento da sua filha, da sua serva, Lia ou Leia, e aí ele abre a madre, ele permite que ela seja realmente multípara. Isso era sinal de bênção. Aliás, na época, não ter filhos não era sinal de bênção. Era uma situação bem estranha, triste até, porque parecia que havia falta de uma bênção, falta de que Deus estivesse abençoando esse casal. Contudo, então, no devido tempo, Lia tem os seus filhos, e um após outro, né? Lia vai tendo filhos, e a esperança dela sempre é: puxa, agora o meu marido vai olhar para mim, agora meu marido vai me amar, agora meu marido vai, né, me considerar. E todas as vezes, né, parece que a coisa não andava para frente, tá certo? Nenhuma palavra de reconhecimento da parte de Jacó. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos o seguinte: quando nós andamos nos caminhos do Senhor, Ele vai conduzindo a nossa vida. Mesmo que nós estejamos enfrentando momentos difíceis, momentos pesados, momentos talvez de dor nos relacionamentos, momentos em que a gente não sabe mais nem o que fazer, mas nosso Deus, Ele continua olhando por nós, Ele continua pensando em nós. E de algum jeito, Ele vai mudando a nossa sorte, de algum jeito Ele vai moldando a nossa vida, o nosso próprio caráter, porque nós passamos a não mais depender tanto das pessoas, nós passamos a depender mais de Deus, à medida que Deus vai nos curando. Mas nem por isso a situação à nossa volta, ela permanece inalterada. Não, Deus vai colocando o seu poder e a sua vida, a sua alegria vai se manifestando ao nosso redor. Quando nós encontramos situações como essa de desagregação familiar, de maridos e esposas em constante processo de briga, de desentendimento, uma das coisas, ou filhos, né, contra os pais contra os seus filhos, sem uma clareza daquilo que Deus desejaria para eles, o que nós podemos entender é o seguinte: que se nós nos voltarmos para Deus, o Senhor, Ele virá com alegria, com poder e autoridade. Eu não tenho medo de errar ao dizer o seguinte, que nós é quem construímos o nosso relacionamento, nós é quem fazemos o amor florescer em nossos relacionamentos, quando nós cultivamos o nosso amor. Por quê? Porque Deus, Ele deseja mais do que tudo, né, que a família seja realmente o laço, a unidade, a fortaleza. Ele deseja isso. Então, se isso não tem acontecido, não é porque Deus não quis. Não é porque, Deus tem outros planos para mim. Errado. Uma das coisas mais absurdas e mentirosas que eu já ouvi. Essa não é a mulher que o Senhor separou para mim. Vou me separar dela. E pior, tem, entre aspas, profetas em igrejas chegando e se levantando e dizendo:
Eis que o Senhor, né, tenho preparado para ti algo diferente, algo melhor. Gente, isso não é profecia, isso é profetada, isso é profecia demoníaca, porque isso nunca partiu da boca do Senhor. Deus, Ele quer sim restaurar relacionamentos, casamentos, né? Pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais, marido e esposa se convertendo um ao outro para juntos buscarem e crescerem e adorarem ao Senhor. E eu digo mais uma coisa, se você, no seu relacionamento, parece que a coisa não vai para frente, parece que a situação não tem mais jeito, eu te desafio a você se prostrar diante do Senhor, buscar a face do Senhor, orar, clamar, repreender o mal na sua própria vida, repreender o mal na sua família. O Senhor vem, o Senhor virá com autoridade e com poder, mas um coração que não duvida, porque um coração que duvida, ele não recebe. A fé é você crer naquilo que está prometido, mas que você ainda não vê. Fé é você receber aquilo que o Senhor disse que te daria, mesmo que ainda você não tenha isso em suas mãos. Isso é fé. E esse é o desafio que o Senhor nos lança, para mim e para você. Para eu e você, nós não desistirmos de andar nos caminhos do Senhor. Muito pelo contrário. Deus, Ele restaura. Mesmo aquele corpo amortecido, onde parece que não tem mais jeito, né? Eu lembro aqui da história de Abraão, 90 anos de idade, né? Sara, 90 anos, Abraão com 100 anos de idade, os dois tendo um filho. Gente, isso somente o Senhor pode fazer. Então esses absurdos somente Deus pode fazer. Se parece um absurdo a restauração do seu lar, o Senhor, Ele pode fazer. Se você permitir, se você deixar, se você buscar a sua face, e se você se prostrar diante dEle, se arrepender, emendar os seus caminhos, andar nos caminhos dEle, do Senhor, Ele virá com graça, poder e autoridade, e derramará da sua alegria, do seu poder, da restauração, do quebrantamento. O Senhor quer fazer isso. Você está disposto a esse desafio? Você está disposto a se prostrar diante dEle e se derramar o seu coração, sua vida? Então eu quero clamar junto com você. Vamos buscar a presença do Senhor e orar e falar com Ele. Pai querido, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer porque eu sei, Senhor, que somente a tua presença, somente o teu poder, somente tu, ó Deus, é quem pode realmente direcionar os nossos caminhos, a nossa vida, para um lugar onde a bênção, ela existe. Nós, Pai, a nós cabe buscar a tua face, obedecer o teu nome, viver na tua presença. E é o que nós queremos, Senhor, colocar diante de ti. Nós precisamos de ti, nós precisamos da tua restauração, da tua cura. E eu quero aqui agora, Senhor, orar por cada vida que está ouvindo, está vendo, está junto comigo, orando e clamando e pedindo a ti, ó Deus. Vem, Pai. Tu sabes o propósito que cada vida está fazendo. Tu sabes o que tem no coração. Tu sabes a sinceridade, Pai. Então, no nome de Jesus, vem com alegria, com poder, com virtude e com paz e manifesta a tua restauração e a tua cura sobre cada vida que está ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal e toda a operação perversa do mundo das trevas e repreendo todo o demônio e ordeno, Satanás, te retire e saia dessas vidas, desses relacionamentos, desta casa e desta família, em nome do Senhor Jesus, porque eu declaro sobre essas vidas cura, libertação e restauração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, muito obrigado por caminhar junto com a gente, comigo, né, nesses momentos, e eu quero desejar a graça e a paz maravilhosa do Senhor Jesus sobre ti, sobre tua casa e tua vida.